Olá, muito bom dia. Hoje, 27 de maio de 2024, são 10 horas e 37 minutos em Portugal continental. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos estudar o episódio 51, mas antes de iniciarmos, quero pedir ao nosso Pai por tudo aquilo que nos dá, por permitir este momento de estudo, para maior conhecimento da vida aqui na Terra e da nossa vida espiritual. Quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, nossos guias espirituais, ao mentor deste trabalho, para que possamos ter paz, harmonia, discernimento, para compreendermos o que vamos estar neste episódio 51. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vamos então dar início, ou melhor, continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Este é o episódio 51 e vamos começar com a pergunta 397. Mas antes, quero lembrar que estamos no capítulo 7, da volta do corpo à vida espiritual, à vida corporal, perdão. Estamos a falar sobre o tema esquecimento do passado. E na pergunta 397, nas existências corpóreas da natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Sim, respondem os espíritos superiores. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam no mundo de ordem superior a têm mais nítida. Então, nesta pergunta 397, e consoante esta resposta dos espíritos superiores, estamos a falar portas do passado, não é? Todos temos as chamadas portas do passado. E as chaves que abrem essas entradas se encontram nos segredos da evolução espiritual. Essas portas são capazes de nos mostrar as vidas que tivemos, que nós chamamos normalmente de reencarnações, nos mundos mais atrasados que a Terra. São difíceis as recordações, para não trazer lições de benfeitoras para as criaturas nelas que estão a estagiar. Ao passo que nos mundos superiores essas lembranças são frequentes, impulsionando os espíritos para saldar os seus deslizes do pretérito. A evolução fala mais alto neste esquema de recordação do passado. É que o espírito envolvido em paixões inferiores sente-se mal ao recordar vidas que ficaram no esquecimento e que vêm à tona por processos sutis, de maneira que fala no silêncio sem ofender o devedor e cobra de quem deve com educação, por vezes levando o devedor a todos os sacrifícios para saldar a sua conta. Lembremos que as portas do passado são muitas. Quase podemos dizer incontáveis. Elas se vão abrindo consoante o nosso despertar espiritual. E aí encontramos-nos a nós mesmos, achando registado o que fizemos nas épocas recuadas. Mas é preciso preparo para a devida leitura. As portas vão se abrir passo a passo, mostrando-nos a verdade que nos pode tornar livres. As lembranças para o espírito elevado são mais nítidas e sempre correspondem à realidade. Há alguns espiritualistas, conhecendo a reencarnação e a sua utilidade em favor da evolução da alma, entretanto desconhecem os seus pormenores no campo da ciência. O espiritismo descreve como um desembaraço o que ocorre com o reencarnante em todos os aspectos, de maneira que, conhecendo a verdade,
certificamos mais das belezas da vida imortal. E com relação à mediunidade, ela não consiste somente em o espírito se comunicar com o médium. O espiritismo faculta a todos aqueles aos leitores, digamos assim, os meios de conhecer como se dá a comunicação entre os dois mundos. A faculdade mediúnica tem enriquecido e muito a literatura espiritualista no mundo, com dissertações valiosas no conhecimento dos arcanos da vida. O passado do homem na Terra ainda se encontra escondido, faltando a este o preparo para saber, com paciência, sem alterar sua vida. No futuro, estas recordações do passado vão sendo mais claras, como se recordássemos o que se passou ontem connosco. É um termo de comparação. Mas por agora, é bom que fique no esquecimento, vibrando nas fibras mais sutis, no sentido de entendermos com suavidade dentro das nossas convicções, para que tenhamos êxitos, procuremos Jesus e amamos Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos, que o resto tudo virá para o acréscimo da misericórdia. Não tenhamos medo de fazer o bem, procuremos aliviar o nosso fardo pelos processos do amor e o nosso jugo pelo processo da caridade. Jesus é a própria caridade a nos induzir para todos os lados, onde a felicidade se nos apresenta como tal. É que à medida que o corpo se torna mais fluídico, as lembranças são mais visíveis para a consciência em oração. Cristo não se esquece das suas ovelhas a caminho. E sempre está junto a elas, oferecendo-lhes água e alimento espiritual para saciar todas as necessidades da alma. A lembrança é uma sublime operação. E saber lembrar é divina ciência, quando se tem a ciência de Deus na consciência e Cristo no coração. E vamos à pergunta 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dar-se-á que, pelo estudo dos seus pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? A resposta é esta. Até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhor em que se encontra ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. E Kardec volta a reforçar a pergunta. Poderá também ser pior, isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou em a precedente? E a resposta é a seguinte. Depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Então, aqui estamos a falar de conhecer as faltas. É que, pelas tendências que somos portadores, reconheceremos o que fomos no passado. Contudo, se melhorarmos muito nestas tendências, se-nos-á difícil, por vezes, e também direi quase impossível, fazer corretamente o que somos realmente ou o que fomos. O espírito é como uma incógnita dentro das incógnitas do universo de Deus. Nós sabemos que não há regressão do espírito. E claro, se ele não regride, certamente que sempre se melhora na escala espiritual. Mesmo quando lemos em muitos livros, e o próprio livro dos Espíritos fala estacionamento. Não é da forma que se entende o estacionamento. A evolução pode ser mais ou menos lenta, mas parar de todo não acontece. Mesmo que seja na matéria. Vamos lá ver. Temos uma massa de pão que está descansando por algum tempo. Verificamos que em movimento depois cresceu, como dizem os padeiros, não é? É bom que estudemos bem
O que é estacionar? Estacionar não é parar definitivamente, é, pois, fermentar a massa da vida, facilitando assim novas caminhadas para o futuro. Na verdade, os pendores instintivos podem ser reminiscências, e a alma que já conhece um pouco das leis espirituais poderá-se saber como combater todas as más tendências e por onde começar. Os cursos são enormes no que se refere ao alto aprimoramento espiritual. Certamente que poderíamos avaliar o que fomos pelo que somos. Isso em princípio, e a razão nos diz que podemos conseguir mesmo analisar de forma. Existem muitos factos inferiores praticados pelo espírito que parecem retrocessos na sua vida. No entanto, não é recuo. A alma se encontra predisposta a esses erros, por se encontrar nas faixas de vibração inferiores. Mas, somando as suas atividades espirituais, está sempre a caminho para a frente na escala evolutiva. É que as oportunidades de aprimoramento são grandes para todos os de boa vontade. Jesus nos ajuda. Se somos criadores de tendências duvidosas, certamente no passado deveremos ter sido piores. E nesse raciocínio devemos nos esforçar para melhorar mais na nossa conduta, sempre procurando avaliar as possibilidades e acompanhar Jesus no que viveu e que nos ensinou. É claro, se em algumas existências erramos pouco, não é porque as tendências não nos inspiram. É devido ao ambiente em que nascemos e à posição que ocupamos no mundo. Quando voltamos para ocupar posições de maior relevo na sociedade, a nossa vaidade, o orgulho e o egoísmo nos encaminham para desastres morais. Isto sempre acontece a quem não se preparou nos caminhos de Jesus, ouvindo as lições do Evangelho. E vamos à pergunta 399. A última pergunta sobre este tema, esquecimento do passado. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiações das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vista ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir que de que género foi a existência anterior. Vejam a resposta dos espíritos superiores. Muito a miúdo. É isso possível. Pois cada um é punido naquilo onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa ao espírito são, tanto por respeito ao passado, como pelo que toca ao futuro. Allan Kardec aproveita e faz um comentário extremamente importante sobre esta pergunta 399. Chegando ao termo que a Providência lhe assinou à vida na erraticidade, o próprio Espírito escolhe escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento. Isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar. Se delas triunfa, eleva-se. Se sucumbe, tem que recomeçar. O espírito goza de livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e quando encarnado decide fazer ou não uma coisa, procede à escolha do bem e do mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Mergulhando na vida corpórea, perde o espírito, momentaneamente, a lembrança das suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Contudo, todavia, conserva algumas vezes vagas consciências que lhe podem ser reveladas. Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem
com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que dependem do modo que o espírito se sairá na existência atual e da escolha que anteriormente faça. O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculos à melhoria do espírito, porquanto, se é certo que este não se lembra delas com precisão, pelo menos certo é que as circunstâncias de as ter conhecido na erraticidade e de não haver desejado de repará-las o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-la aos espíritos superiores que o assistem, se atende às boas inspirações que lhe dão. O homem não conhece os atos que praticou nas suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o género de faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominante no seu caráter. Bastará julgar o que foi, não pelo que é, sim pelas suas tendências. As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação ao futuro. De por onde elevam-nos se as suportam resignados e sem murmurar. A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, e do modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe infringe a lei. Assim, o orgulho será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mau rico, o avarento, pela miséria, o que é cruel para os outros pelas crueldades que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, etc. Pois, aqui o comentário de Allan Kardec é bastante longo e bastante claro. Eu só queria aqui falar o seguinte, é que as vicissitudes da vida podem nos dar uma ideia do que fomos no passado. Os acontecimentos naturais dos nossos caminhos vêm pela força da lei divina, nos mostrar pela força da justiça o que havemos reparar, sendo que o nosso maior interesse não é recordar o passado, é sentir que Deus é amor e que Deus é justiça, e nunca exigirá que os seus filhos paguem o que não devem na contabilidade divina. Tudo é um processo espiritual para a educação dos nossos sentimentos ou despertamentos das nossas qualidades espirituais. A natureza é sábia e não erra no caminho por onde deve trilhar. Quando ocorre algum conhecimento connosco, basta meditarmos um pouco e logo atingiremos a procedência do facto. O espiritismo se-nos há de grande valia em todas as atividades espirituais. O espiritismo é conselheiro firme dos nossos passos e nos dá forças para a devida correção da nossa personalidade. O que se chama de azar na vida está sendo impulsionado por forças invisíveis capazes de nos levar à felicidade. E vamos à pergunta 400. Mas agora vamos entrar no capítulo 8º da emancipação da alma. Iremos falar sobre o sono e os sonhos, sobre as visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, sobre a letargia, catalepsia, mortes aparentes, sobre sonambulismo, sobre êxtase, sobre dupla vista, sobre resumos teóricos do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E vamos começar a falar o sono e os sonhos. A pergunta 400 de Allan Kardec é a seguinte: o espírito encarnado permanece moderado no seu envoltório corporal? Olha bem a resposta dos espíritos superiores. É como se perguntássemos se um encarcerado agrada. Está preso. O espírito encarnado aspira
constantemente à sua libertação e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro este é. Então, esta pergunta 400, estamos a falar do espírito encarnado. É como eu costumo dizer que nós estamos invólucro dentro do... Como é que é dizer? De um invólucro extremamente pesado. É como se estivéssemos presos na carne por laços fluídicos que nos fazem prisioneiros por determinado tempo. Ele aspira constantemente à liberdade. No entanto, a sua consciência e a vida que tem um dever a cumprir, que abandonar o corpo antes do tempo, garantes que é de certeza muito pior. O tempo de morrer, que quase todo mundo tem, vem das pequenas lembranças dos compromissos assumidos no mundo espiritual. Não fora isso, e seria muito grande o número de suicídios por pequenos aborrecimentos. Os poucos casos que acontecem são por falta de entendimento bastante para certa análise. Não é tirando a vida que acontece a libertação. E só piora a situação espiritual de quem o faz. O Espiritismo nos esclarece acerca da vida, nos informando as leis que regem todo o universo, contando-nos nos casos verídicos de quem tira a própria vida física e que duplicou os seus padecimentos, tendo de voltar à carne com cargas mais pesadas do que tinha antes. Se quem está preso, neste caso encarcerado, nós aqui na vida da Terra, nós preocupamos todos os dias com a nossa liberdade. A alma que toma um corpo tem mais preocupação em se libertar, porque se encontra mais presa que o condenado da prisão. No entanto, isso depende de quem encontra a cadeia, e no corpo físico, se é um espírito mais elevado, ele suporta as suas provas com paciência e resgata suas dívidas com mais ou menos ânimo. A reencarnação. Como já falei em muitas mensagens, o processo criado por Deus para o nosso despertar espiritual, cujos meios não podemos discutir, por ter sido o Senhor de todos os mundos quem a planeou para o bem de todas as criaturas. Existem vários tipos de prisões. Quando falo em prisões, falo estarmos no corpo de carne. E a dor é uma dessas prisões. E dos mais pesados. Se perguntarmos a quem sofre, se ele quer ficar livre dos seus padecimentos, digamos, dos seus infortúnios, certamente que a resposta será afirmativa. Logo, é a dor na carne que segura as almas por muitos anos, como sendo lição valiosa no sentido de libertação espiritual. Mas também, quanto mais grosseiro o corpo, mais depressa a alma deseja voar para a sua liberdade. Quando o fardo é pesado e o jugo sofrível, o carregador deseja largá-lo entre mentes. Os guias espirituais sempre tão ativos, aconselhando a nós que estamos encarcerados na carne, para suportarmos com paciência até ao fim, para sermos salvos do passado e sentirmos no coração a esperança do futuro. É necessário que aqueles que se encontram na carne façam mais força para ficar o mais que puderem nela. As lições são duras, mas as compensadoras. E a repetição desta oportunidade é bem mais difícil para o coração ansioso de luz. O espírito encarcerado pode permanecer de bom grado na carne. Sem evolução espiritual, ele faz esforço todos os dias na caridade verdadeira, de modo que ela lhe dá forças novas em todos os rumos de acontecimentos.
Ele usa na hora de esmorecimento, oração e vigilância. E Jesus não o deixa sozinho no caminho das provas. Em comparação com o espírito livre, a reencarnação se compara com o sono da alma, mas depende muito do estado de despertar da mesma. Existem irmãos, como todos sabemos, o plano espiritual livre dos corpos de carne em piores situações que os próprios encarnados, mesmo aqueles que mais endurecidos. Isso depende muito de cada criatura. A doutrina dos espíritos nos mostra o caminho mais acertados para ganharmos a paz de consciência. E na pergunta 401, durante o sono a alma repousa como o corpo? E a resposta é a seguinte: não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e não precisando este então da sua presença, ele se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Esta parte acaba por ser bastante importante porque muita gente faz muita confusão sobre isto. Eu vou tentar aqui. Como disse os espíritos superiores, durante o corpo, o espírito fica mais livre. Com o corpo em descanso, os laços ficam mais lentos e a alma sai para o espaço. A Terra é apenas o duplo das coisas espirituais. Convém pensar nisto e procurar entender as coisas do espírito. O espírito não fica inativo. Ele busca a liberdade parcial pelo sono, pois é nessas saídas que encontramos com mais felicidade os nossos companheiros fora da carne e travamos conversações com eles acerca dos assuntos que nos convém falar, também ouvir. O corpo precisa de descanso e os órgãos que se recompõem com as energias auridas pelo espírito no mundo espiritual, de forma que no dia seguinte estamos com mais alegria e ânimo para o trabalho que temos que responder ao nosso dever. Todos os espíritas, para os espíritas, o sono mostra muitas revelações, como também esconde algumas, mas para os leigos no assunto encontramos o véu de Ísis, empanando a verdade. É que sonhar é sair do corpo por instantes, onde a alma vai aqui e ali, buscando os fluidos divinos para a manutenção do seu aparelho físico. Enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. Enquanto o corpo trabalha, enquanto o corpo descansa, a alma trabalha. Enquanto o corpo trabalha, a alma trabalha. O espírito é ativo em todo lugar, onde quer que seja. Mesmo descansando, troca de trabalho. Não obstante, quando o espírito se encontra desencarnado, o que não tem certa não tem, por não certa evolução moral, ele precisa igualmente de descanso, de um estado semelhante ao sono dos homens. E também sonham, buscam novas energias para os vários corpos espirituais. Pensando nisto, nós podemos dizer que a vida é cheia de mistérios. E todos esses mistérios se vão desvendando de acordo com o crescimento da alma. Ela é cheia de encantos que somente o amor pode alcançar, quando o amor puro é ciência e sabedoria. O espírito durante o sono fica preso por um cordão fluídico, pelo qual as energias superiores descem para reabastecer o campo fisiológico. Nada fica inativo no mundo. Deus é movimento e a sua criação divina não para. A alma pode repousar durante o sono, mas é em outra dimensão que possivelmente ainda não se compreende. Mas vamos lá chegar. A faixa da vida é outra. Mesmo na Terra, o espírito encarnado em certa evolução espiritual pode descansar sem dormir. É o que fazem certos mestres que aprimoram
o sistema de descanso ou relax espiritual. Quem não se libertou do ódio, do orgulho, do egoísmo e de outras inferioridades na faixa das paixões humanas, mesmo dormindo 8 horas por dia, não consegue o devido descanso. É que as energias são queimadas pelas inferioridades dos espíritos. Que cada um aprimore seus sonhos, com leituras edificantes, com pensamentos sadios e com conversações elevadas. Porque somente neste esforço operante é que aparece a nossa liberdade espiritual, visto que durante o sono podemos sentir e ver a grande esperança. E vamos à pergunta 402. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pergunta Allan Kardec. Olhem bem esta resposta dos espíritos superiores. Tomem atenção a ela. Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os mais espíritos, quer deste mundo, quer no outro. Dizes frequentemente: tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Enganaste-se. É a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que viste, ou que verás noutra existência, e das coisas que vistes, ou que verás em outra existência, em outra ocasião. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e investigar o passado ao futuro. Pobres homens, que mal conheceis os vulgares fenómenos da vida, julgais muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que as crianças formulam. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado que fica permanentemente depois de que morre. Tiveram sonhos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligaram da matéria. Esses espíritos, quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam e se instruem. Trabalham, mesmo em obras que se deparam concluídas quando volvem morrer na Terra ao mundo espiritual. Ainda esta circunstância é de modo a vos ensinar que não deveis temer a morte, pois que todos os dias morreis, como disse um santo. Isto pelo que concerne aos espíritos elevados, pelo respeito ao grande número dos homens que, morrendo, têm de passar por longas horas de perturbação, na incerteza de que tantos já vos falaram. Esses vão, enquanto dormem, a mundos inferiores à Terra, onde se chamam, velhas afeições, ou buscam de gozos, quiçá, mais baixos do que aqui tanto se deleitam. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais funestas do que as que professam entre vós. E o que gera a simpatia na Terra é o facto de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração daqueles com quem acabas de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Também as antipatias invencíveis se explicam pelo facto de sentirmos em nosso íntimo que os entes com quem antipatizamos têm a consciência diversa da nossa. Conhecê-los sem nunca os ter visto com os olhos. É assim que se explica a indiferença
de muitos homens não cuida de conquistar novos amigos, por saberem que muitos têm que os amam e se os querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É por isso que os espíritos superiores assentam-se sem grande repugnância a encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem quando se supõem a instruir os outros. O sono é a porta de Deus. É a porta que Deus lhe abriu, para que possam ir ter com os amigos do céu. É o recreio depois do trabalho. Enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que restituirá aos meios que se é próprio. O sonho é a lembrança que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais. Quer dizer isso? Que nem sempre vos lembrais do que vistes, e que tudo o que haveis visto enquanto dormis. É que não tendes então a alma no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Muitas vezes apenas fica lembranças da perturbação que o espírito experimenta à partida ou no regresso, acrescido de que resulta no que fizestes, ou do que vos preocupa quando despertes. A não ser assim, como explicareis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto os mais humildes criaturas têm? Acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e em sofrimento. Em suma, dentro de em pouco vereis vocalizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a que vimos falando, vós a desconheceis. Refiro-nos aos sonhos de Joana, ao de Jacó, aos dos profetas judeus e aos de alguns adivinhos indianos. São recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida, a que ainda poucos aluímos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos, no que de vos lembrais. Do contrário, caireis em contradição, em erros funestos à vossa fé. Isto é uma resposta extremamente longa, sob uma liberdade ampliada. Mas Allan Kardec também faz um comentário a esta resposta. Os sonhos são efeitos da emancipação da alma, que mais independentemente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou de existências anteriores. As singulares imagens do que se passa, do que se passou em mundos desconhecidos, entremeados pelo caminho do mundo atual, é que formam esses conjuntos estranhos e confusos, que nenhum sentido ou ligação parecem ter. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que se apresenta a recordação incompleta de que conservamos, de que nos apareceu quando sonhamos. É que com que uma narração se truncassem frases ou trechos ao caso. Reunimos, pois, os fragmentos restantes numa significação racional. Teriam. Então, nesta pergunta 402, uma pergunta com uma resposta extremamente longa dos espíritos superiores, a explicar-nos ao detalhe esta liberdade ampliada, não é? Este sono. É que, e Kardec também neste comentário é extremamente explícito, mas eu vou tentar só aqui. É que o espírito durante o sono tem mais liberdade e cuida muito mais do que se pensa. E fica mais livre.
principalmente pelo cordão de prata, muito conhecido dos espiritualistas. Esse cordão é que liga os perispíritos aos mais arrojados centros de força, e deles partem fios de luz que se prendem nos centros de energia menores. A alma se encontra perfeitamente presa como um encarnado que deseja se libertar dos liames da carne. O seguro ao espírito, ao corpo físico, é o medo da morte, que vem dos compromissos assumidos e que se faz presente pelo instinto da conservação. Em um futuro muito próximo, os dons irão aumentar, as faculdades espirituais vão desenvolvendo, de modo que as chamadas viagens astrais serão comuns entre os homens. Então, a constatação da vida espiritual será uma realidade para os que ainda duvidam dessa verdade. O Espiritismo, vivência e revivências da luz de Nosso Senhor Jesus Cristo, abrirá a escola para a educação dos seus profitentes nesse sentido, de se fazer viagens astrais conscientes. Essa porta da felicidade. Como existem mundos elevados, onde não há discussão sobre a pré-existência da alma, a lei da reencarnação e comunicação dos espíritos, pois cada espírito tem a sua própria comprovação. Não me irei alongar muito mais, mas os sonhos certamente são o início de muitos segredos da vida espiritual. Sonhar é dar notícias de algo que existe no mundo dos espíritos. Se em muitos casos os sonhos são produtos de pensamentos acumulados, eles desacumulam quando o espírito se encontra fora do corpo. Reparem que estes fenómenos que devemos estudar com mais empenho, com mais detalhe, para podermos encontrar a verdade. A Terra está a chegar. Ou melhor, a Terra já está rumando com muita velocidade, entrando já em regeneração. É importante que todos nós nos preocupemos com mais intensidade com a vida espiritual, pois teremos as bênçãos do futuro. Encontra-se na resposta da pergunta 402 do Livro dos Espíritos, um trecho que nos diz o seguinte: em suma, dentro em pouco fareis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Perceberam isto? É que nós temos que meditar sobre isto para chegar à conclusão sobre a vida astral consciente, cuja capacidade eram dotados os grandes santos e místicos, sábios e profetas. O espírito mais livre tem maiores possibilidades de ser um viajante consciente no imensurável campo da espiritualidade. Que pergunta, que resposta, que comentário tão importante de Allan Kardec. Mas vamos à pergunta 403. Continuamos sobre o tema o sonho e os sonhos. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Questiona Allan Kardec. E a resposta é simples. Em o que chamas sono, só há um repouso do corpo, visto que o corpo está constantemente... vou repetir. Em o que chamas sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer noutros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que compõe o corpo, dificilmente conserva as impressões do que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Pois isto é que falamos de lembranças de sonhos. Pronto, quando nós já percebemos a alma no seu estado mais livre durante o sono, nem sempre pode trazer o que vê e o que ouve para a matéria. Quando o espírito volta ao corpo, ocorre uma espécie de
filtração das lembranças do que ocorreu no mundo espiritual. Esses acontecimentos não são apagados da memória, visto que, para a lei, nada se perde. Entretanto, eles ficam gravados no fundo da consciência, vindo à tona quando necessário, manifestando-se como lições e testes para o espírito. Se nos lembrarmos de todo o ocorrido no mundo dos sonhos, a mente não iria suportar essa carga, além das suas forças, e perturbaria a vida na matéria. A natureza sabe moderar os acontecimentos. Se sonhamos com boas companhias em planos elevados e se puder se repetir sempre, certamente o corpo físico iria se definindo assim até falecer, porque o instinto de nós é buscar o melhor. Mas somente se sonhamos com as trevas, ficaríamos muito apegados às coisas materiais. No entanto, isso é o que acontece mais frequentemente. É preciso aqui contrabalançar para que possamos entrar no equilíbrio espiritual. É que o corpo tem grandes necessidades de repouso e o espírito sai em busca de novas forças, que até com abundância no mundo espiritual. É aí que buscamos essas forças, assim como acontece com os humanos que saem para trabalhar fora em busca de recursos para a família. O espírito sai pelas portas do sono para procurar energias superiores, para buscar energias superiores no comando da sua mente, trazendo-os para o corpo, de modo que ele se abasteça e fortaleça para as lutas diárias. No futuro, quando a matéria esquecer sua densidade, o espírito, sendo mais elevado, poderá trazer quase toda a impressão do mundo espiritual para a vida física, sem perda das suas atividades. Nós não nos lembramos mais dos sonhos, para que esses não atrapalhem a vida na Terra. Fica apenas alguma coisa de necessário, alguma interrogação sobre a vida do espírito. A verdade não precisa muito discurso sobre ela. Basta um pingo do alfabeto para que se compreendam os objetivos da sua missão e do seu despertar do espírito. Nós não devemos ficar concentrados, procurando nos lembrar dos sonhos. Não gastemos energias para o que deve ficar escondido. Quanto menos esperarmos, ela irá surgir, sem que se gaste tempo em procurá-lo nos cantos da alma. Sejamos moderados nas nossas buscas. Primeiro, busquemos entender os preceitos de uma vida reta, para que a conduta não seja torta. Destituímos-nos as más coisas. Guardemos a consciência. Façamos, se possível, uma limpeza, retirando o lixo de coisas imprestáveis e queimando no fogo do amor, para que possamos sentir livres para o voo divino na sublime área reservada para a felicidade. Imaginemos como se fôssemos lembrar de todos os sonhos que passaram em nossa mente durante 6 ou mesmo 8 horas de descanso do corpo. E as 8 horas que devemos trabalhar, como se ficariam? A natureza é comedida em tudo o que existe. Ela não se esquece de filtrar as corações, deixando somente o que precisamos para a alegria e para as lições. Para podermos vivenciar sonhos melhores, preocupemos em preparar nossas mentes, limpando os nossos pensamentos desejáveis, vibrando somente no amor e na caridade. Não nos esqueçamos que a leitura sábia ao deitar, que isso ajuda muito na saída para o mundo espiritual. E estamos na pergunta 403. Vamos passar para a pergunta 404, a última deste estudo de hoje. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? A resposta é a seguinte: os sonhos não são verdadeiros como se o entendem. Os ledores de Boena Dicha,
Pois fora absurdo crer-se que sonharmos com tal coisa anuncia tal outra. Perdão. São verdadeiros no sentido que apresentam imagens para que o espírito tenha realidade. Porém, frequentemente, nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também, como atrás dissemos, um pressentimento do futuro, permitindo por Deus ou visão do que no momento ocorre em outro lugar, a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho apareçam seus familiares e amigos, a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo. Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos, tais pessoas a se comunicarem com entes caros, quando tendo a certeza do que viste realmente se deu. Não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência. Sobretudo, se o observares, não vos passava pela mente, quando em vigília. Então, aqui, esta pergunta 404, vamos falar um pouco sobre o significado dos sonhos. Então vamos começar. É que devemos pensar primeiro que se deve pensar sobre os sonhos. Muita coisa tem relação com os sonhos, como já foi dito com os espíritos superiores. Que nada mais é o espírito se libertar um pouco de prisão corpórea e vier a ouvir e sentir a vida espiritual. As interpretações descabidas dos sonhos e as visões devem ficar no esquecimento, porque somente a verdade ficará de pé. Os sonhos nada mais são do que a vivência do espírito em parcial liberdade, no descanso do fardo físico. Ele passeia e aprende na grande escola espiritual. Recolhe aqui e ali lições valiosas, de modo que a sua vida vai mudando e o seu conceito em relação ao bem e ao mal passa a se modificar. Sendo que ninguém regride, como falámos já hoje, avançamos, pois em cada período dormimos tanto no plano espiritual como no plano físico. Interpretar os sonhos tal como eles se apresentam é incorrer em erro, pois as suas variações são diversas no cômputo das ocorrências. Está chegando a hora dos sonhos se aperfeiçoarem e passarem a ser realidades e interpretações, porque a luz já se fará no seu próprio decorrer. Por errar, a doutrina do Espírito tem mais capacidade de se revelar o desconhecido para a humanidade, porque não se baseia no interesse individual e material. Vejamos a vida dos verdadeiros santos e profetas. Na sua lucidez cristã, os seus primeiros passos foram no despreendimento, renunciando os bens terrenos. O resto fica mais fácil para ser dominado. Compreende-se que a vida feliz é aquela onde o coração não fica preso às coisas passageiras, limitando o seu uso ao necessário nos caminhos de vida. Mesmo o espírito mais livre pelo sonho, no mundo espiritual, nem sempre se encontra frente a frente com o acontecimento. A alma pode estar vendo e mesmo ouvindo coisas, tendo uma visão à distância. É por isso que o sonho é bastante engenhoso para ser desvendado. Mesmo quando se encontra uma imaginação fértil, ela pode ser a intuição da realidade, lembranças do silêncio, a consciência de sonhos que tivera. O nada não existe em parte nenhuma. Existem sempre sinais de verdade em tudo o que se passa connosco. Nós temos que compreender que a vida explana dentro e fora de nós, como nunca fora, mas nunca fora, de Deus. Pensemos nos sonhos e busquemos a sua perfeição. Há várias modalidades de elevação dos sonhos, que com o tempo irá se descobrir. Sonhos e visões
na arquitetura dos homens que desconhecem a verdade. Servem para o comércio ilícito e podem desorientar muitas criaturas que extorquem o salário do pobre para o iludir. Plantam ventos e colhem tempestades que os fazem sofrer mais tarde as mesmas carências do que fazem carecer. Existe também a mediunidade em função dos sonhos. Essa capacidade mediúnica pode muito bem fazer para o bem da humanidade. Visitar e curar enfermos, consolar e amparar os tristes, levantar causos e mesmo trabalhar para retirar das trevas irmãos prontos para entender e começar a aprender as primeiras lições de servir. Que Jesus abençoe todos nós, em todos os sentidos dos sonhos e visões, para que a luz se acenda em nossos corações. Fonte de amor, para que a caridade seja um todo nos nossos corações. E hoje vamos ficar por aqui. Foi um episódio muito importante, como todos os outros e como os outros que virão. Quero começar por agradecer a vós, encarnados e desencarnados, que estiveram a ouvir este estudo. Quero começar por agradecer a Jesus, aos nossos guias, ao mentor deste grupo e a todos os amigos espirituais, encarnados e desencarnados, que assistiram a este estudo, este episódio 51 do estudo do Livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus, e que ficais sempre em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado. Voltarei dentro de um par de dias para continuarmos com o episódio 52. Muita paz, muito amor nos vossos corações.